Bom dia, muita paz. Vamos fazer uma prece. Bondoso Jesus, nós queremos neste momento colocar em tuas mãos os nossos governantes. Jesus, que esses irmãos consigam trabalhar nos seus corações a compaixão, a piedade, a misericórdia. Fica conosco, Senhor, graças a Deus. Meus amigos, hoje é segunda-feira, é dia da reunião pública em nossa casa espírita. A partir das 8 horas da noite, estaremos transmitindo para o Facebook de nossa casa espírita a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós temos como tema do Evangelho para o estudo desta noite a piedade filial. Esse é o tema da nossa palestra do Evangelho. Da palestra do bloco 1, que nós estamos estudando sobre reencarnações, o tema será Reencarnações Vitoriosas. E do bloco do o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando a vida espiritual. Meus amigos, aqueles que desejarem, podem estar atentos que às 8 horas da noite estaremos ao vivo. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Efésios. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diante dos homens. Não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Nem sempre as ações isoladas de um indivíduo são as melhores que se devem esperar dele, mas o homem, visto no conjunto da humanidade, é um ser dotado com todos os recursos virtuais dos entes superiores em trânsito para a angelitude. O Criador não ergueria a criatura para insuflar-lhe maldição. Todos os filhos de Deus são potencialmente bons e encerram consigo as sementes da grandeza moral a que se destinam. O pessimismo possivelmente objetará que, em contraposição com as nossas afirmativas, encontramos a presença dos homens nas guerras que envilecem nações, nos vários sistemas de cativeiro que ainda rebaixam a espécie humana, nos cadastros policiais que patenteiam a criminalidade existente no mundo e nos vícios que corrompem coletividades inteiras. Conhecemos tudo isso e a isso nós todos nos referimos nos estudos que vamos realizando em torno de nossa própria natureza, mas de quando em quando é justo refletir no exemplo daqueles que nos deram a certeza de que nascemos no universo para complementar os mais altos propósitos divinos.
Pensemos em nós, espíritos em reajuste perante a lei, como sendo talvez muito dos tiranos que censuramos nas galerias da história e meditemos na abnegação e no heroísmo de quantos nos legaram tudo de bom que hoje possuímos. Voltemo-nos para eles, os nossos benfeitores, que nos proporcionaram o melhor nas leis, costumes, edificações e ideais que nos motivam à evolução no planeta. E perante os irmãos que se afeiçoam ao pessimismo, malsinando-nos as instituições de socorro espiritual, como sejam as religiões e os princípios de elevação do caráter, perguntemos sinceramente a nós mesmos se ainda nos achamos extremamente imperfeitos com o auxílio incessante das ciências da alma, que seria de nós sem elas? Comunicação registrada no Reformador, maio de 1966, e também publicado no livro Bênção de Paz, da editora GEM, capítulo 25. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel nos relatando da importância do que nós fazemos e também de como nós reagimos diante das pessoas. Então, como trabalhar no nosso coração o desprendimento, a generosidade, o amor, a abnegação. Porque quando a gente vê, como diz o Emmanuel aqui no texto, nós temos que ser muito gratos a tantos irmãos que nos precederam e prepararam tudo aquilo que nós hoje utilizamos. Quantos estudiosos, cientistas pesquisaram diversos tipos de tecnologia no seu tempo e que hoje foram aperfeiçoadas e nós podemos utilizá-las. Se nós formos observar na época de Paulo de Tarso, quando ele escrevia aos Efésios, ele utilizava a pena para escrever, nos papiros. E hoje, a tecnologia está tão avançada que, em questões de segundos, nós transmitimos para a Terra toda aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Por isso, meus amigos, quando a gente começa a criticar demais os vultos, os personagens da história que, que foram assassinos, que foram personagens ditadores, ou outros tipos de situações, e nós, às vezes, caímos na besteira de ficar condenando esses irmãos. Mas se nós formos analisar hoje o nosso íntimo, será que a gente não está fazendo a mesma coisa hoje de maneira mais velada? Então é bom a gente sempre questionar-se se o que estamos fazendo também não é passível de reprovação. Então busquemos, meus amigos, no Evangelho de Jesus, os ensinamentos para a nossa conduta a partir de hoje. Vamos fazer uma prece. Jesus, amado Mestre, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que estão adoentadas.
todas aquelas que estão deprimidas, que estão pensando em suicídio, aquelas que já tentaram o suicídio. E olhe também, Senhor, por aqueles que suicidaram, que a legião dos servos de tua mãe possam auxiliar a todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.